Ela acreditava ter encontrado apenas silêncio e poeira, até ouvir o som sufocado que mudaria sua vida para sempre. Entre as dunas, um homem selvagem, enterrado vivo, olhos negros cravados nela com ódio e desejo, aguardava sua última respiração, até que suas mãos delicadas rasgaram a areia e o libertaram. Ela não sabia naquele momento que havia quebrado um ritual proibido, nem que aquele homem marcado pelo sangue dos deuses se tornaria seu maior perigo e sua maior tentação. Mas quando ele voltou, trazendo o calor de 1000 fogueiras e a promessa de um amor proibido, ela entendeu. Não havia mais como fugir. E o que ele queria dela não era apenas gratidão, era tudo. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. O calor do cerrado goiano queimava a pele como ferro em brasa, e Helena Monteiro caminhava pela fazenda do pai como se pisasse em terra estrangeira. Filha de um dos maiores produtores de soja do estado, fora criada entre colégios particulares em Goiânia e temporadas de estudos em São Paulo, sempre protegida da realidade crua do campo por vidros fumês de carros importados e muros altos de condomínios. Mas agora, aos 26 anos, estava ali contra sua vontade, forçada pelo pai a passar 3 meses supervisionando a construção de novos silos, enquanto ele se recuperava de um infarto. Era apenas para ser um intervalo, uma pausa antes de voltar para a capital, casar-se com o filho de outro fazendeiro que o pai escolhera para ela e assumir o papel perfeito da esposa decorativa e submissa. Mas nada a preparara para o cheiro de terra molhada depois da chuva, o canto dos sabiás ao amanhecer, ou para os sonhos inquietantes que começaram a persegui-la desde o dia em que pisou naquela propriedade. Tudo começou numa tarde sufocante de março, quando se afastou da casa-sede em busca de sombra e encontrou um grupo de trabalhadores rurais discutindo acaloradamente perto do galpão de máquinas. Um ruído abafado a deteve, um gemido de dor, sufocado. E então viu um homem negro caído no chão, o rosto inchado, sangue escorrendo do nariz, enquanto outros 3 homens o chutavam sem piedade. Ajoelhou-se impulsivamente e, tremendo, gritou para que parassem, ameaçando chamar a polícia se não se afastassem imediatamente. Era um trabalhador espancado por ter ousado questionar o capataz sobre o atraso nos salários. Mas Helena não suportou olhar para aqueles olhos cheios de dor e revolta e nada fazer. Enxotou os agressores com autoridade de patroa e se ajoelhou ao lado do homem ferido, rasgando a própria blusa de seda para estancar o sangue. Ele a fitou demoradamente, como se quisesse gravar seu rosto na memória. Os olhos negros faiscando uma mistura estranha de gratidão e desconfiança, antes de se levantar com dificuldade e desaparecer entre as plantações. Mas naquela noite ele invadiu seus sonhos. Ela sonhou que ele voltava para agradecer, que a puxava para a escuridão do canavial, e que suas mãos calejadas percorriam sua pele até arrancarem dela não só gemidos de prazer, mas um pedaço da alma. Ao acordar, sentia-se febril, os lençóis colados ao corpo por causa do suor, o coração disparado com o desejo inconfessável que começava a brotar em seu íntimo. Dias depois, Leandro, porque era esse o seu nome, voltou. Não pediu nada, não explicou nada. Apenas apareceu na varanda da casa-sede ao entardecer, o boné nas mãos, e estendeu para ela um pequeno pássaro de madeira entalhada, dizendo que era para agradecer por ter salvado sua vida. Ela tentou protestar, dizer que não era necessário, mas não conseguiu, nem quando ele se inclinou e deixou seus dedos roçarem os dela num gesto que a fez estremecer dos pés à cabeça. A tensão entre eles só aumentava. Em cada encontro furtivo, ele ficava mais ousado. Aproximava-se dela quando ela visitava as plantações. Ficava a poucos centímetros, seu hálito quente no pescoço dela, enquanto explicava sobre a colheita, as pontas dos dedos percorrendo de leve seus ombros quando a ajudava a descer da caminhonete como se reivindicassem um direito antigo. Ela sentia as pernas amolecerem, o coração acelerado, como se estivesse dançando na beira de um precipício, e cada vez mais desejava se atirar. Helena descobriu que Leandro não era apenas mais um peão.
Formado em agronomia por uma universidade pública, trabalhava na fazenda há 5 anos, mas sempre fora tratado como mão de obra barata pelo capataz racista que controlava a contratação. Ele conhecia cada palmo daquela terra melhor que ela, sabia os segredos da plantação, os ciclos da natureza, a linguagem dos animais. Quando falava sobre agricultura, seus olhos se acendiam com uma paixão que ela nunca vira em nenhum dos playboys da capital que cortejavam sua herança. Foi numa tarde de chuva torrencial que a química entre eles finalmente explodiu. Helena estava presa no escritório do campo quando a tempestade começou, e Leandro apareceu encharcado para buscar uns documentos. A eletricidade havia acabado, e eles ficaram sozinhos no escuro, o barulho da chuva abafando qualquer som do mundo exterior. Ele se aproximou para pegar uma pasta na mesa, e ela sentiu o calor do corpo dele a centímetros do seu. O cheiro de terra molhada e suor masculino fazendo sua cabeça girar. "Você não deveria estar aqui." Ele sussurrou, a voz rouca, mas sem se afastar. "Nem você," ela respondeu, virando-se para encará-lo. O primeiro beijo foi faminto, desesperado, como se ambos estivessem morrendo de sede. As mãos dele eram firmes e quentes, e seus beijos selvagens a faziam arfar de um jeito que ela jamais imaginara ser capaz. Ele a pressionou contra a mesa, as mãos percorrendo suas curvas por cima da roupa, e Helena descobriu que, no fundo, ansiava por ser tocada assim, com essa urgência primitiva que nenhum de seus pretendentes bem-educados jamais demonstrara. Mas quando ele começou a desabotoar sua blusa, ela recuou, assustada com a própria reação. "Não posso", murmurou, embora cada célula do seu corpo gritasse o contrário. Ele parou imediatamente, respirando pesado. "Eu sei", disse, passando a mão pelos cabelos molhados. "Eu sei que não posso te tocar. Sei que você é a filha do patrão e eu sou apenas um trabalhador. Sei que isso é loucura." Mas mesmo sabendo, nenhum dos dois conseguia se afastar. Nos dias seguintes, Helena se pegava inventando desculpas para visitar as plantações, para estar perto dele. Leandro, por sua vez, sempre arrumava um motivo para aparecer na casa-sede, para cruzar com ela pelos corredores, para deixar seus dedos roçarem nos dela quando entregava relatórios. A paixão deles não era só proibida, era perigosa. Na noite em que finalmente se entregaram, o cerrado parecia arder em chamas. Helena havia dito ao pai que ia dormir cedo, mas escorregou pela janela do quarto e foi encontrar Leandro na antiga casa de ferramentas, abandonada há anos no fundo da propriedade. Ele a esperava com a camisa aberta, os músculos do peito definidos pela luz da lua que entrava pelas frestas da madeira. "Tem certeza?" ele perguntou, as mãos tremendo quando tocou seu rosto. Em resposta, ela se pressionou contra ele, deixando que sentisse o quanto o desejava. Ele a despiu lentamente, como se estivesse desembrulhando um presente sagrado, beijando cada pedaço de pele que descobria. Quando finalmente a tomou, Helena sentiu como se estivesse sendo despertada de um sono profundo, cada toque, cada movimento, cada gemido revelando uma parte de si mesma que ela nem sabia que existia. Ele a amou como se fosse devorá-la, e Helena descobriu que, no fundo, ansiava por ser devorada. Nas semanas seguintes, eles se encontravam em segredo sempre que possível, na casa abandonada, no meio das plantações, na beira do açude. Cada encontro era mais intenso que o anterior, como se ambos soubessem que aquilo não podia durar para sempre. Mas Leandro carregava segredos. Helena descobriu casualmente, conversando com uma das empregadas da cozinha, que ele fora preso aos 18 anos por agredir um policial que estava espancando seu irmão mais novo numa abordagem. Passou 2 anos na cadeia, onde aprendeu a lutar para sobreviver, antes de conseguir uma oportunidade de estudar através de um projeto social. A violência que ele era capaz de usar para defendê-la também podia ser usada contra ela, e isso a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Foi numa madrugada de abril que tudo desmoronou. Helena acordou com barulho de vozes alteradas vindo do pátio da fazenda. Pela janela, viu um grupo de homens armados cercando a casa onde Leandro morava com outros trabalhadores. Eram pistoleiros contratados pelo fazendeiro vizinho, rival antigo de seu pai, que havia descoberto sobre o caso e decidiu usar isso para chantagear a família Monteiro.
O líder do grupo gritou alto o suficiente para que ela ouvisse. Digam para o velho Monteiro que sabemos do negrinho que anda comendo a filha dele. Ou ele nos vende essas terras pelo preço que queremos, ou a história vira escândalo na cidade toda. Helena sentiu o mundo girar. Não era apenas sua reputação que estava em jogo, mas a honra de toda a família, os negócios do pai, o futuro da fazenda. E, acima de tudo, a vida de Leandro, que certamente seria morto se não cedessem à chantagem. Quando ela desceu correndo para o pátio, já era tarde demais. Leandro havia sumido, deixando apenas um bilhete rabiscado em sua mesa. Não posso mais colocar você em perigo. Quando tudo isso passar, se você ainda me amar, me procure na cidade. Mas agora preciso partir. E assim, diante do bilhete e do silêncio da madrugada, Helena entendeu que sua paixão por Leandro não seria nunca apenas amor, mas também escolha, sacrifício e luta contra um mundo que não os queria juntos. Os 3 dias seguintes ao desaparecimento de Leandro foram os mais longos da vida de Helena. Ela se trancou no quarto, recusando-se a comer, fingindo estar doente para evitar as perguntas do pai, que circulava pela casa como um leão enjaulado. Eurico Monteiro não era homem de meias palavras, e Helena sabia que era apenas questão de tempo até que ele descobrisse toda a verdade. Mas mesmo sabendo do perigo, ela não conseguia parar de pensar em Leandro, de reviver cada momento que passaram juntos, cada toque, cada beijo que agora parecia um sonho distante. Foi na manhã do 4º dia que seu pai finalmente bateu à porta do quarto, com mais força do que o necessário. Helena, precisamos conversar. Agora. Ela desceu as escadas com o coração na garganta, encontrando o pai sentado na poltrona de couro da sala, o rosto fechado. Um copo de pinga na mão mesmo sendo apenas 9 da manhã. Nas mãos dele, reconheceu o pequeno pássaro de madeira que Leandro havia entalhado para ela, aquele que ela guardava como um tesouro em sua gaveta. Explique-me isso, ele disse, a voz perigosamente calma. Helena sentiu o mundo girar. É apenas um presente de um dos funcionários, pai. Não significa nada. Não me tome por idiota, menina. Eurico se levantou, aproximando-se dela como um predador. Eu sei que você andou se envolvendo com aquele negro. Eu sei que vocês se encontravam escondidos. E eu sei que isso causou a chantagem que quase arruinou nossa família. As palavras do pai caíram como bofetadas. Helena tentou negar, mas ele continuou implacável. Você acha que eu não sei de nada? Que não tenho olhos nesta propriedade? Minha própria filha, se rebaixando com a ralé, destruindo décadas de trabalho por causa de um capricho. Não foi um capricho. Helena explodiu, surpresa com a própria coragem. Eu o amo. O tapa veio antes que ela pudesse desviar. A mão pesada de Eurico deixou sua bochecha ardendo, mas foi a dor nos olhos dele que mais a machucou. Amor? Ele rosnou. Você nem sabe o que é amor, garota mimada. Aquele homem te usou, se aproveitou da sua inocência para tentar se dar bem na vida. E você, burra como uma porta, caiu direitinho na conversa dele. Não é verdade. Leandro nunca me pediu nada, nunca o quê? Nunca te tocou? Nunca te beijou? Nunca te levou para a cama? O silêncio dela foi resposta suficiente. Eu criei você para ser uma dama respeitável, para se casar com um homem de bem, para dar continuidade ao nosso nome. E você jogou tudo isso fora por causa de um ex-presidiário que mal sabe ler. A menção ao passado de Leandro fez Helena estremecer. Como o senhor sabe disso? Eu sei de tudo sobre quem trabalha na minha propriedade. Sei que ele passou 2 anos na cadeia por agressão. Sei que ele tem um histórico de violência. Sei que ele é exatamente o tipo de homem que uma mulher como você deve evitar. Eurico voltou para a poltrona, derramando mais pinga no copo. Mas isso não importa mais. Ele já foi embora, e você vai esquecer que ele existiu. Eu não vou esquecer. Helena sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso. Pode e vai. Porque amanhã você volta para Goiânia, e na semana que vem vai se noivar com o Rafael Cardoso. O casamento será daqui a 2 meses, e essa história toda será apenas uma lembrança ruim. O noivado forçado foi como uma punhalada no peito. Rafael Cardoso era filho de outro fazendeiro, um homem 15 anos mais velho que ela, conhecido por sua frieza e pelos rumores de que maltratava os funcionários.
Era exatamente o tipo de casamento arranjado que ela sempre soubera que a esperava, mas que agora parecia impossível de suportar. Naquela noite, Helena fez algo que jamais pensara ser capaz de fazer. Fugiu. Esperou o pai adormecer, pegou o carro e dirigiu até a cidade, determinada a encontrar Leandro, mesmo que não soubesse por onde começar. Gonçalves era uma cidade pequena, mas a noite parecia um labirinto de ruas desertas e botequins mal iluminados. Foi na terceira parada, num bar de esquina, onde o forró tocava alto e o cheiro de cerveja quente impregnava o ar, que finalmente conseguiu uma pista. O dono do estabelecimento, um homem gordo e suado, a reconheceu imediatamente como a filha do fazendeiro. Mas quando ela perguntou sobre Leandro, ele hesitou. "Menina, você não devia estar aqui. Não é lugar para gente como você. Por favor", ela implorou, sem se importar com o orgulho. "Eu preciso encontrá-lo." "É importante." O homem suspirou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. "Ele esteve aqui ontem. Disse que ia para Goiânia procurar trabalho. Mas, menina, escute o que eu vou te dizer. Esquece esse homem. Ele não é para você, e você não é para ele. Essa história só vai dar desgraça para todos." Mas Helena já não estava ouvindo. Goiânia. Pelo menos agora sabia onde procurar. Voltou para a fazenda ao amanhecer, fingindo que havia apenas saído para caminhar, e esperou a oportunidade certa para agir. A oportunidade chegou 3 dias depois, quando o pai teve que viajar para Brasília para resolver problemas com o Ministério da Agricultura. Helena esperou ele partir. Arrumou uma mala pequena e pegou o primeiro ônibus para a capital. Tinha economias suficientes para se manter alguns dias e um plano desesperado: encontrar Leandro antes que fosse tarde demais. Goiânia era um mundo diferente do interior. Os prédios altos, o trânsito caótico, a multidão de pessoas anônimas nas ruas, tudo isso deveria assustá-la, mas Helena sentia-se estranhamente livre pela primeira vez na vida. Hospedou-se num hotel barato perto do centro e começou sua busca. Levou 2 dias percorrendo empresas de agronegócio, cooperativas, sindicatos rurais, perguntando por Leandro Silva Santos. A maioria das pessoas a olhava com desconfiança. Uma mulher branca, bem vestida, procurando um trabalhador negro não parecia normal. Mas Helena persistiu, movida por um desespero que crescia a cada hora. Foi numa pequena consultoria agrícola no setor sul que finalmente teve notícias dele. A recepcionista, uma mulher negra de meia idade, a estudou por um longo momento antes de falar. "Você é aquela menina da fazenda, não é? A filha do Eurico Monteiro?" Helena assentiu, o coração disparando. "Você conhece Leandro?" "Conheço. Ele esteve aqui procurando trabalho. Homem bom, inteligente, competente. Mas quando soube que ele vinha daquela fazenda, quando descobri o que tinha acontecido..." A mulher balançou a cabeça. "Menina, você não sabe o estrago que fez na vida dele?" "Que estrago? Eu não entendo." "Leandro perdeu mais do que o emprego quando saiu da fazenda. Ele perdeu a referência, a reputação, a confiança das pessoas. Ninguém quer contratar um homem que se envolveu com a filha do patrão. Dizem que ele se aproveitou da situação, que não é confiável." A mulher se aproximou, baixando a voz. "Ele está morando numa pensão no setor norte, trabalhando como servente de pedreiro. Um homem formado, trabalhando como servente por sua causa." A revelação foi como um soco no estômago. Helena nunca havia pensado nas consequências que seu amor poderia ter na vida de Leandro. Em seu mundo privilegiado, os problemas sempre tinham soluções fáceis. Sempre havia alguém para limpar a bagunça. Mas para ele, um homem negro e pobre, as consequências de se envolver com ela eram devastadoras. A pensão onde Leandro morava ficava numa rua estreita e barulhenta, cercada por oficinas mecânicas e pequenos comércios. Helena subiu as escadas rangentes até o 3º andar, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Bateu na porta do quarto 304 com os nós dos dedos tremendo. Quando a porta se abriu, Helena teve que se segurar no batente para não cair. Leandro estava irreconhecível. Magro, com olheiras profundas, as mãos calejadas e machucadas pelo trabalho pesado. Quando a viu,
Seus olhos se encheram de uma mistura de alegria e desespero que partiu o coração dela. Helena, o que você está fazendo aqui? Eu vim te procurar. Eu precisava te ver, precisava explicar. Ele olhou para os lados, como se temesse que alguém os visse juntos, e a puxou para dentro do quarto. O espaço era minúsculo, com apenas uma cama de solteiro, uma mesa velha e um armário de madeira compensada. Pela janela, via-se apenas o muro do prédio vizinho. Você não devia estar aqui, ele disse, passando as mãos pelos cabelos. Não é seguro. Se descobrirem que você veio atrás de mim, não me importo com isso. Eu não aguento mais ficar longe de você. Helena se aproximou, mas ele recuou, como se o toque dela queimasse. Você precisa entender que acabou entre nós. Precisa voltar para sua vida. Casar com quem seu pai escolheu. Esquecer que eu existo. Não posso. Eu te amo. Amor não é suficiente. Leandro explodiu, a voz carregada de uma dor que ela nunca havia visto. Você acha que amor resolve tudo? Que amor paga as contas? Que amor me dá trabalho? Que amor apaga a cor da minha pele e minha origem? Eu perdi tudo por sua causa, Helena. Tudo. As palavras dele doíam mais do que qualquer tapa. Eu não sabia, eu não pensei. Exato. Você não pensou. Porque você nunca precisou pensar. Você vive num mundo onde os problemas se resolvem com dinheiro. Onde as pessoas fazem o que você quer porque você é rica e branca. Mas eu não vivo nesse mundo. No meu mundo, as consequências são reais. Helena sentiu as lágrimas escorrendo, mas não se importou. Então me ensine. Me ensine a viver no seu mundo. Eu largo tudo. Largo a fazenda. Largo minha família. Largo tudo para ficar com você. Você não entende. Leandro se sentou na cama, a cabeça entre as mãos. Você duraria uma semana vivendo como eu vivo. Uma semana trabalhando sol a sol, ganhando salário mínimo, sofrendo preconceito, sendo tratada como lixo. E depois você voltaria correndo para a proteção do seu pai. Não voltaria. Voltaria sim. Porque você é boa, Helena. Você é doce, generosa, corajosa. Mas você não é forte o suficiente para isso. E eu não sou egoísta o suficiente para deixar você tentar. Helena se ajoelhou na frente dele, segurando seu rosto entre as mãos. Então vamos embora. Vamos para outro lugar, onde ninguém nos conheça, onde possamos começar de novo. Por um momento ela viu uma fagulha de esperança nos olhos dele. Mas então Leandro se afastou, levantando-se bruscamente. Com que dinheiro? Com que documentos? Você acha que é fácil assim? Que a gente pode simplesmente desaparecer? Eu tenho dinheiro. Eu tenho... Não quero seu dinheiro. A voz dele estava gelada agora. Eu não sou um gigolô, Helena. Eu não vou viver às custas de uma mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia como se tivesse sido estrangulada, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Tudo que ela oferecia era rejeitado. Tudo que ela sentia era jogado de volta em seu rosto. Então é assim que termina? Ela sussurrou. Você simplesmente desiste de nós? Leandro se virou de costas para ela, olhando pela janela. Nunca houve um nós, Helena. Houve apenas uma fantasia. Uma fantasia bonita, mas impossível. Helena se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Eu não acredito em você. Eu vi como você me olhava, senti como você me tocava. Isso não era fantasia. E você pode tentar me convencer do contrário. Pode tentar me afastar. Mas eu sei que você me ama tanto quanto eu te amo. Ela saiu antes que ele pudesse responder, descendo as escadas correndo, as lágrimas cegando sua visão. Na rua, encostou-se a um poste e chorou como nunca havia chorado na vida, sentindo como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Mas Helena Monteiro não era uma mulher que desistia facilmente. E se Leandro achava que ela era fraca demais para lutar por eles, estava prestes a descobrir o quanto se enganara. Helena passou a noite caminhando pelas ruas de Goiânia, a mente fervilhando com uma determinação que ela não sabia que possuía. As palavras de Leandro ecoavam em sua cabeça como um desafio. Você não é forte o suficiente para isso. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela realmente fosse apenas uma princesa mimada que não conhecia o mundo real. Mas se era isso que ele pensava,
Estava prestes a descobrir o quanto se enganara. Ao amanhecer, ela já havia tomado a decisão mais radical de sua vida. Não voltaria para a fazenda como uma filha obediente. Não se casaria com Rafael Cardoso. Não seria mais a bonequinha que todos esperavam que fosse. Se Leandro achava que ela era fraca demais para viver no mundo dele, ela provaria o contrário. A primeira coisa que fez foi procurar um advogado. Não qualquer advogado, mas Maria Conceição Santos, uma mulher negra conhecida por defender trabalhadores rurais contra fazendeiros abusivos. O escritório ficava num prédio antigo no centro da cidade, e quando Helena explicou o que queria, a advogada a estudou com uma mistura de surpresa e ceticismo. Você quer renunciar à herança? Abrir mão de tudo que seu pai construiu? Quero, e quero mais que isso. Helena se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma determinação férrea. Quero processar meu pai por trabalho escravo, por maus tratos aos funcionários, por todas as ilegalidades que ele comete na fazenda. Sei onde estão os documentos que provam tudo. Maria Conceição se recostou na cadeira, impressionada. Menina, você sabe o que está fazendo? Você está falando de destruir sua própria família. Minha família já está destruída. Eu só estou expondo a verdade. Helena tirou da bolsa um envelope grosso. Aqui estão cópias de contratos de trabalho falsificados, comprovantes de pagamentos atrasados, registros de acidentes encobertos. Eu fotografei tudo antes de vir para cá. A advogada examinou os documentos e Helena viu seus olhos se arregalar. Isso é dinamite pura. Se isso vier a público, seu pai vai preso. Ótimo. Talvez assim ele aprenda que não pode tratar as pessoas como lixo. Helena se levantou, alisando a saia. Quanto tempo você precisa para preparar tudo? Helena, pense bem. Uma vez que isso começar, não tem volta. Você vai virar paria social, vai perder tudo, vai ser rejeitada pela própria classe. Tem certeza de que está preparada para isso? Estou mais preparada do que nunca. Enquanto a advogada preparava os processos, Helena colocou em prática a segunda parte do seu plano. Procurou os jornais locais, as emissoras de rádio, os sites de notícias. Queria que a história fosse pública, que todos soubessem exatamente que tipo de homem era Eurico Monteiro. O primeiro jornalista que a recebeu foi Marcos Oliveira, um homem de meia-idade conhecido por suas reportagens investigativas. Quando Helena apareceu na redação do jornal, ele quase não acreditou que a filha de um dos fazendeiros mais poderosos do estado estivesse ali para denunciar o próprio pai. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, ligando o gravador. Uma vez que essa história for publicada, não tem como voltar atrás. Eu quero que publique tudo. Quero que as pessoas saibam que tipo de homem meu pai é, o que ele fez com os funcionários, como ele trata quem trabalha para ele. A entrevista durou 3 horas. Helena contou tudo. Os espancamentos, os salários atrasados, as condições desumanas de trabalho, a chantagem que quase destruiu a vida de Leandro. Quando terminou, sentia-se esvaziada, mas também liberta. E quanto ao seu relacionamento com esse trabalhador? Marcos perguntou. Isso também vai entrar na matéria? Vai. Eu não me envergonho de amar Leandro. Me envergonho de ter demorado tanto para ter coragem de lutar por ele. A matéria foi publicada 3 dias depois, ocupando a primeira página do jornal com o título Filha de fazendeiro denuncia pai por trabalho escravo e maus tratos. O impacto foi imediato e devastador. Em questão de horas, a história estava em todos os veículos de comunicação do estado, e Helena se tornou simultaneamente heroína e vilã, dependendo de quem opinava. Eurico Monteiro ficou sabendo da traição da filha através de um telefonema desesperado do advogado da família. Quando leu a matéria, sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Não era apenas a exposição pública que o machucava, mas o fato de que a própria filha, a menina que ele criara e protegera, havia se voltado contra ele. O telefone de Helena tocou pouco depois do meio-dia. Era o pai. Sua piranha desgraçada. Ele rosnou assim que ela atendeu. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Fiz exatamente o que devia ter feito há muito tempo. Helena respondeu, a voz firme. Expus a verdade sobre o homem que você é. Eu sou seu pai. Eu te criei, te eduquei, te dei tudo. Você me deu tudo, menos a chance de ser eu mesma, menos a chance de escolher minha própria vida.
Sua vida? Você jogou sua vida no lixo por causa de um ex-presidiário que nem liga para você. Leandro liga para mim. Ele me rejeitou porque sabia que eu não era forte o suficiente para enfrentar as consequências de ficar com ele. Mas agora eu sou. Helena respirou fundo. Eu renunciei à herança, pai. Não quero mais nada que venha do seu dinheiro sujo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Eurico falou novamente, sua voz estava quebrada. Você não pode fazer isso. Você é tudo que eu tenho. Você me perdeu no momento em que decidiu que eu era sua propriedade em vez de sua filha. Helena desligou o telefone e se permitiu chorar pela primeira vez desde que tomara a decisão. Não era apenas o fim do relacionamento com o pai, mas o fim de toda uma vida, de uma identidade que ela carregara por 26 anos. Mas a reação mais importante ainda estava por vir. Leandro ficou sabendo da história através de um colega de trabalho que lhe mostrou o jornal durante o intervalo do almoço. Quando leu a matéria, não conseguiu acreditar no que via. Helena havia realmente feito aquilo. Havia destruído a própria vida para defender os direitos dos trabalhadores rurais, para defender a ele. Naquela noite, ele apareceu na porta do hotel onde ela estava hospedada. Quando Helena abriu a porta e o viu ali, com o jornal amassado nas mãos e os olhos vermelhos, ela soube que tudo havia valido a pena. Você está louca? Ele perguntou entrando no quarto. Você perdeu a cabeça completamente? Pode ser, mas perdeu por uma boa causa. Boa causa? Você destruiu sua vida, destruiu sua família, e para quê? Para provar que eu te amo, para provar que eu sou forte o suficiente para lutar por nós. Para provar que eu não sou a patricinha mimada que você pensa que eu sou. Leandro jogou o jornal na mesa e se aproximou dela, as mãos tremendo. Helena, você não entende? Agora você não tem nada. Não tem família, não tem dinheiro, não tem futuro. Você se jogou no mesmo buraco onde eu estou. Exato. Agora estamos no mesmo nível. Agora você não pode mais dizer que somos de mundos diferentes. Mas você não tinha que fazer isso. Você não tinha que se sacrificar por mim. Eu não me sacrifiquei por você. Eu me libertei para você. Para nós. Helena se aproximou, tocando seu rosto com ternura. Eu passei a vida inteira sendo o que os outros esperavam que eu fosse. A filha obediente, a noiva submissa, a herdeira comportada. Pela primeira vez na vida, eu fiz o que eu queria fazer. Eu escolhi meu próprio destino. Leandro a puxou para seus braços, beijando-a com uma paixão desesperada. Você é louca. Completamente louca. Louca por você. Eles fizeram amor naquela noite com uma intensidade que nunca haviam experimentado antes. Não era apenas desejo, era celebração, era libertação. Era a união de duas almas que finalmente estavam livres para se encontrar. Leandro a tomou como se quisesse gravar cada momento na memória. E Helena se entregou como se fosse a primeira vez. Mas mesmo na euforia do reencontro, ambos sabiam que os problemas estavam apenas começando. Pela manhã, acordaram com batidas violentas na porta. Eram 2 homens de terno, investigadores da Polícia Federal, que vinham intimar Helena a depor sobre as denúncias contra o pai. Senhora Helena Monteiro? Um deles perguntou quando ela abriu a porta. Precisamos que a senhora venha conosco para prestar depoimento. Helena se vestiu rapidamente e seguiu com os investigadores, deixando Leandro no hotel. O depoimento durou horas, e ela repetiu tudo o que havia contado ao jornalista, fornecendo detalhes precisos sobre as irregularidades na fazenda. Quando saiu da delegacia, encontrou uma multidão de repórteres à sua espera. Helena, você se arrepende de ter denunciado seu pai? Helena, é verdade que você renunciou à herança? Helena, você realmente se envolveu com um ex-presidiário? Ela parou diante das câmeras, respirou fundo e respondeu. Eu não me arrependo de nada. Fiz o que era certo e faria tudo de novo se fosse preciso. Quanto ao meu relacionamento com Leandro, sim, eu o amo. E não me envergonho disso. Ele é um homem íntegro, inteligente e corajoso, e eu tenho orgulho de estar ao lado dele. As perguntas continuaram, mas Helena não respondeu mais nada. Voltou para o hotel determinada a começar uma nova vida, mas encontrou Leandro fazendo as malas. O que você está fazendo? Eu vou embora, Helena. Vou para São Paulo. Tenho um primo lá que pode me arranjar trabalho. Mas... e nós? Não existe nós. Não depois do que você fez.
Leandro não conseguia olhar para ela. Você acha que eu vou aceitar que você destrua sua vida por minha causa? Que eu vou deixar você se rebaixar ao meu nível? Eu não me rebaixei, eu me libertei. Você se condenou, e eu não vou ser responsável por isso. Ele fechou a mala e se dirigiu para a porta. Esqueça que eu existo, Helena. Volte para sua família, peça perdão ao seu pai. Case-se com quem ele escolheu. Ainda dá tempo de consertar tudo. Não dá tempo de nada. E eu não quero consertar. Eu quero ficar com você. Mas Leandro já havia saído, deixando Helena sozinha no quarto de hotel, com o coração despedaçado e a certeza de que, mesmo depois de tudo que fizera, ainda não havia conseguido provar seu amor. Na manhã seguinte, Helena descobriu que as consequências de suas ações estavam apenas começando. O telefone não parava de tocar. Eram jornalistas, curiosos, parentes distantes querendo saber o que havia acontecido. Mas a ligação mais inesperada veio de uma fonte improvável. Rafael Cardoso, o homem com quem ela deveria se casar. Helena, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Rafael. O noivado está cancelado. Não está. Na verdade, está mais necessário do que nunca. Venha me encontrar no restaurante do Hotel Intercity. Temos uma proposta para você. A curiosidade foi mais forte que a repulsa. Helena se arrumou e foi ao encontro, sem imaginar que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo que ela pensava saber sobre sua família, sobre Leandro e sobre si mesma. Helena chegou ao restaurante do Hotel Intercity com o coração apertado, sem saber o que esperar. Rafael Cardoso a esperava numa mesa discreta no fundo do salão, vestindo um terno impecável que contrastava com a expressão tensa em seu rosto. Quando ela se aproximou, ele se levantou educadamente, mas não sorriu. Obrigado por vir, ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Sei que deve estar surpresa com meu convite. Surpresa é pouco. Achei que você fosse o último homem no mundo que gostaria de me ver depois do escândalo. Rafael serviu vinho para ambos antes de responder. Na verdade, é exatamente por causa do escândalo que preciso falar com você. Há coisas que você não sabe, Helena. Coisas sobre sua família, sobre Leandro, sobre tudo que aconteceu. Que tipo de coisas? Primeiro, quero que saiba que eu nunca quis me casar com você. Esse arranjo foi ideia dos nossos pais, não minha. Rafael tomou um gole de vinho como se precisasse de coragem. Eu já sabia do seu envolvimento com o Leandro antes de tudo isso explodir. Helena sentiu o sangue gelar. Como você sabia? Porque eu contratei os homens que fizeram a chantagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena o encarou tentando processar o que acabara de ouvir. Você fez o quê? Não foi para machucá-la. Foi para protegê-la. Rafael se inclinou para a frente, os olhos suplicando compreensão. Helena, você não sabe quem é Leandro realmente. Você não sabe por que ele foi preso, não sabe o que ele fez. Ele foi preso por defender o irmão de uma agressão policial. Eu sei disso. Não, Helena, isso é o que ele te contou. A verdade é bem diferente. Rafael tirou uma pasta do chão e colocou sobre a mesa. Leandro foi preso por tentativa de homicídio. Ele quase matou um homem a pancadas numa briga de bar. O homem ficou em coma por 3 semanas. Helena sentiu o mundo girar. Isso não é verdade. Você está mentindo. Estou mentindo? Rafael abriu a pasta e mostrou documentos oficiais, certidões judiciárias, laudos médicos, depoimentos de testemunhas. Ele não é o homem bom que você pensa que é. Ele é violento, perigoso. Por isso eu contratei aqueles homens, para afastá-lo de você antes que fosse tarde demais. Mesmo que isso fosse verdade, não te dá o direito de... Helena parou, uma percepção terrível se formando em sua mente. Você disse que contratou os homens para me proteger, mas eles fizeram chantagem contra meu pai, não contra Leandro, porque seu pai se recusou a nos ouvir quando tentamos alertá-lo sobre o perigo. Eurico só se importava com a própria reputação, não com sua segurança. Então decidimos forçá-lo a agir. E o que vocês queriam que ele fizesse? Rafael hesitou, e Helena viu algo perigoso lampejando em seus olhos. Queríamos que ele eliminasse Leandro. Definitivamente. A compreensão atingiu Helena como um raio. Vocês queriam que meu pai matasse Leandro. Não diretamente. Mas há maneiras de fazer um homem como ele desaparecer sem deixar rastros.
Principalmente um ex-presidiário que ninguém sentiria falta. Helena se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você é um monstro. Vocês todos são monstros. Nós somos realistas. Rafael também se levantou, agarrando o braço dela. Você acha que uma princesa como você pode simplesmente se apaixonar por um ex-presidiário violento e viver feliz para sempre? Isso não é um conto de fadas, Helena. Isso é vida real. Solte meu braço. Ainda não terminei. Sente-se. Eu disse para me soltar. A pressão dos dedos de Rafael aumentou e Helena viu pela primeira vez a violência que ele era capaz de demonstrar. Você vai me escutar, querida? Porque ainda não contei a parte mais interessante da história. Que parte? A parte onde seu querido Leandro aceitou dinheiro para se afastar de você. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mentira. 50 mil reais. Foi o que ele pediu para desaparecer da sua vida. Eu mesmo entreguei o dinheiro para ele ontem à noite, antes de ele partir para São Paulo. Rafael sorriu com crueldade. Você achou que ele fugiu porque não queria te prejudicar? Não, querida. Ele fugiu porque conseguiu o que queria. Dinheiro fácil às custas de uma patricinha apaixonada. Você está mentindo. Estou? Rafael tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Era Leandro recebendo um envelope de dinheiro das mãos de um homem que Helena não reconhecia. Eu gosto de documentar meus negócios. Helena olhou para a foto com horror, sentindo seu mundo desmoronar pela segunda vez em poucos dias. Será que tudo havia sido mentira? Será que Leandro realmente havia se aproveitado dela desde o início? Mas não se preocupe. Rafael continuou guardando o telefone. Ainda podemos salvar sua reputação. Você casa comigo, como planejado. Eu finjo que perdoo sua aventura com o trabalhador. Você volta para a sociedade respeitável. E todos esquecem esse episódio vergonhoso. E se eu recusar? Então você continuará sendo uma pária social que foi usada por um ex-presidiário ganancioso. Você não tem mais família, não tem mais dinheiro, não tem mais futuro. Comigo, você ainda pode ter uma vida digna. Helena o encarou por um longo momento e Rafael viu o que interpretou como resignação em seus olhos. Você me dá tempo para pensar? Claro, mas não demore muito. Minha paciência tem limites. Helena saiu do restaurante cambaleando, a mente em turbilhão. Será que tudo havia sido uma mentira? Será que Leandro realmente havia aceitado dinheiro para se afastar dela? A foto parecia real, mas alguma coisa não batia. Por que Leandro aceitaria dinheiro depois de ter rejeitado todos os seus oferecimentos? De volta ao hotel, Helena ficou horas olhando para o telefone, querendo ligar para Leandro, mas sem coragem de ouvir a verdade. Foi então que recebeu uma visita inesperada. Maria Conceição, a advogada que estava cuidando do processo contra seu pai. Helena, preciso falar com você urgentemente. Se é sobre o processo, não estou com cabeça para isso agora. É sobre Leandro Silva Santos. Helena parou, o coração disparando. O que tem ele? Ele não foi para São Paulo. Ele está na delegacia, preso por suspeita de chantagem contra Rafael Cardoso. Como assim? Maria Conceição se sentou, o rosto grave. Aparentemente alguém tentou chantagear Rafael com informações comprometedoras sobre negócios ilegais da família dele. Rafael acusou Leandro e a polícia o prendeu baseada numa foto que supostamente mostra ele recebendo dinheiro. Mas isso é absurdo. Leandro jamais faria uma coisa dessas. Eu sei, e suspeito que você também sabe. Por isso vim aqui. Preciso da sua ajuda para provar a inocência dele. Helena sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando na sua mente. A foto que Rafael havia mostrado não era Leandro recebendo dinheiro de chantagem. Era uma armadilha, uma encenação para incriminá-lo e forçá-la a aceitar o casamento. Ele está bem? Leandro está bem? Fisicamente, sim. Mas Helena, se não conseguirmos provar a inocência dele, ele pode pegar anos de prisão. E desta vez, não vai ser por defender alguém, vai ser por um crime que não cometeu. O que posso fazer? Preciso que você me conte tudo sobre seu encontro com Rafael hoje. Cada detalhe, cada palavra. Helena relatou a conversa inteira e viu os olhos da advogada se iluminarem. Ele confessou ter contratado os homens para fazer chantagem contra seu pai. Isso é prova suficiente de que ele é capaz de armar essa situação toda. Mas é minha palavra contra a dele. Não necessariamente. Você tem um telefone com gravador?
Helena assentiu, entendendo o que Maria Conceição estava sugerindo. Você quer que eu o faça confessar? Quero que você salve o homem que ama, assim como ele salvou você quando era criança. Como assim? Maria Conceição sorriu. Você não sabe, não é? Leandro não te contou porque ele realmente te protegeu naquela primeira briga no campo. Não entendo. Há 15 anos, uma menina de 11 anos se perdeu na mata durante uma festa na fazenda do seu pai. Ela caiu num buraco, quebrou a perna e poderia ter morrido se um garoto negro de 16 anos não a tivesse encontrado e carregado nas costas por 3 quilômetros até a casa-sede. Helena sentiu o mundo girar novamente, mas desta vez de uma forma diferente. Ele me salvou quando eu era criança e apanhou do capataz por ter ousado tocar na filha do patrão, mesmo tendo salvado sua vida. Foi demitido no dia seguinte. Leandro nunca esqueceu daquele episódio, assim como nunca esqueceu da menina de olhos verdes que ele salvou. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Eu me lembro de um menino que me encontrou na mata. Eu estava com tanto medo e ele me disse que ia me proteger, mas eu nunca soube o nome dele. Nunca. Agora você sabe. E agora você sabe por que ele te protegeu na primeira briga que você presenciou no campo. Não foi apenas compaixão. Foi reconhecimento. Amor que atravessou 15 anos. Helena se levantou, secando as lágrimas. O que preciso fazer? Precisa fazer Rafael confessar. Precisa fazer ele admitir que armou tudo isso. Na manhã seguinte, Helena ligou para Rafael e marcou um encontro no mesmo restaurante. Desta vez, ela estava preparada. O gravador do celular estava ativo, e ela sabia exatamente o que precisava fazer. Pensei na sua proposta, ela disse assim que se sentou. Estou disposta a me casar com você. Rafael sorriu triunfante. Sabia que você seria sensata. Mas tenho uma condição. Quero que você retire as acusações contra Leandro. Por quê? Ele te traiu, pegou dinheiro para se afastar de você. Mesmo assim, não quero que ele vá preso. Já sofreu o suficiente. Está bem. Posso fazer isso. Mas em troca, você nunca mais menciona o nome dele. Nunca mais fala sobre o que aconteceu entre vocês. Concordo. Mas preciso saber. Você realmente contratou aqueles homens para fazer chantagem contra meu pai? Rafael se inclinou para a frente, baixando a voz. Claro que sim. Seu pai é um homem teimoso. Só entende a linguagem da força. E a foto de Leandro recebendo dinheiro? Encenação perfeita, não foi? Meu primo se passou por intermediário e fotografamos tudo. Leandro nem sabia que estava sendo filmado quando foi explicar que não queria o dinheiro. Helena sentiu o coração disparar. Ele recusou o dinheiro? Recusou. Disse que não queria nada que viesse de mim. Homem orgulhoso, devo admitir. Pena que a foto não mostra a parte onde ele devolveu o envelope. Então ele nunca aceitou ser pago para se afastar de mim? Não. Aliás, ele ficou furioso quando soube que você havia processado seu pai. Disse que nunca ia permitir que você se destruísse por causa dele. Rafael riu, sem perceber que estava se incriminando. Romântico, não é? Pena que o romance não pague as contas. Helena desligou o gravador mentalmente, tendo obtido tudo o que precisava. Posso usar o banheiro? Claro, mas não demore. Temos muito que planejar. Helena se levantou, mas em vez de ir ao banheiro, caminhou direto para a saída. Rafael a seguiu, confuso. Helena, aonde você vai? Para a delegacia. Entregar isso aqui. Ela mostrou o celular com a gravação. Obrigada por confessar tudo. Vai facilitar muito o trabalho da polícia. O rosto de Rafael se transformou numa máscara de fúria. Sua cadela, você me enganou. Aprendi com o melhor. Ele avançou para ela, mas Helena já estava correndo para a rua, gritando por ajuda. Vários passantes se viraram, e Rafael não teve escolha senão parar. Isso não vai ficar assim, ele gritou. Você vai se arrepender. Já me arrependi. Me arrependi de ter perdido tanto tempo antes de lutar pelo homem que amo. Na delegacia, Helena entregou a gravação e prestou depoimento. Em poucas horas, Rafael foi preso e Leandro foi solto. Mas quando ela finalmente pôde vê-lo, ele parecia um homem derrotado. Por que você fez isso? Ele perguntou saindo da cela. Por que não desistiu de mim? Porque você salvou minha vida 2 vezes. A primeira quando eu era criança na mata. A segunda quando me ensinou que o amor vale mais que dinheiro, que posição social, que qualquer coisa.
Leandro a encarou surpreso. Você se lembra? Agora eu me lembro. E agora eu entendo por que você sempre me protegeu. Porque sempre se importou comigo. Helena, eu... Não, deixe eu falar primeiro. Ela se aproximou tocando seu rosto. Eu te amo. Não amo sua situação financeira. Não amo sua posição social. Não amo seu passado. Eu amo você. O homem que salvou uma criança assustada, que defendeu o irmão de uma injustiça, que se sacrificou para me proteger. Esse homem eu amo. Mas nós não temos futuro, Helena. Eu não tenho nada para te oferecer. Tem sim. Você tem a coisa mais importante, seu amor. E eu tenho o meu. Isso é tudo que precisamos. Leandro a beijou com toda a paixão contida de meses de separação. Você tem certeza? Porque se ficarmos juntos vai ser difícil. Muito difícil. Eu sei. Mas agora somos nós dois contra o mundo. E eu gosto dessas chances. 6 meses depois, Helena e Leandro se casaram numa cerimônia simples numa pequena igreja do interior. Ela usava um vestido branco simples. Ele, um terno emprestado. Não havia convidados famosos. Não havia festa luxuosa. Não havia fotógrafos sociais. Apenas eles dois, o padre, e alguns amigos que fizeram durante a batalha legal. Eurico Monteiro estava preso, aguardando julgamento. Rafael Cardoso havia sido condenado por formação de quadrilha e chantagem. Helena havia realmente perdido tudo que possuía materialmente, mas havia ganhado algo muito mais precioso, a liberdade de ser ela mesma. Eles se mudaram para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde Leandro conseguiu trabalho como engenheiro agrônomo numa cooperativa rural. Helena montou um pequeno projeto social para alfabetizar trabalhadores rurais. Não tinham muito dinheiro, mas tinham um ao outro. À noite, quando se deitavam na cama simples da casa alugada, Helena sabia que havia feito a escolha certa. Nos braços de Leandro, ela havia encontrado não apenas o amor, mas a si mesma. E descobriu que às vezes perder tudo é a única maneira de encontrar o que realmente importa. Não se arrepende? Leandro perguntou numa dessas noites, acariciando seus cabelos. Nunca. Ela respondeu, beijando seu peito. Eu te amo. Eu também te amo. Para sempre. Do lado de fora, a chuva caía mansamente sobre o cerrado. E Helena sorriu, sabendo que havia encontrado seu lugar no mundo. Ao lado do homem que a amava, não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. E isso era mais do que suficiente.